de José, mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. Então, como é o nome dela? Seu nome é Maria, de Deus, de Deus. Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida. Maria Santa, Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, a nova vida, a nova vida. Nova vida. Muito bom, pode continuar pra gente, Mateus? Tem música que nunca sai de moda, né? É bonita, antiga e sempre nova, né? Isso é muito bom. Queridos filhos e filhas da igreja, existe uma expressão muito brasileira que todos nós conhecemos muito bem. Quando alguém é muito próximo da família, a gente costuma dizer esse tipo de frase. Põe pra gente, tá pra pôr aí? Já tá lá? Vamos falar junto? Pode entrar, você é de casa. De fato, há pessoas que nem carregam o nosso sobrenome, mas são tão íntimas que já não precisam mais pedir licença, não é verdade? Até Shakespeare, literato da língua inglesa, vai dizer: amigos são a família que nos permitiram escolher. Interessante. São pessoas que sentam-se à nossa mesa, vão conhecendo a nossa história e de uma certa forma misturando-se com ela, e por isso mesmo começam a participar de nossas alegrias e também de nossas dores, e sem dúvida nenhuma não tem nosso sobrenome, não tem nosso DNA, mas certamente já são de casa. Existe uma verdade ainda mais bonita que essa realidade terrena, que claro, a gente experimenta aqui, nessa terra. Deus também tem uma casa. Deus também tem uma família. No evangelho de hoje, Jesus parece dizer algo duro, não é? A uma primeira vista. Alguém lhe avisa que sua mãe e seus parentes estão do lado de fora, querendo falar com ele. Só para a gente se contextualizar, né? Todo dia 16 de julho, aqui no parque, no Jardim Maria do Carmo, felizmente, para a glória de Deus, né? Lota de gente. Aí imagine que minha mãe vem da casa dela correndo, precisa falar com o padre. E ela não consegue chegar porque tem uma multidão, né? Pensa bem. Mais ou menos isso, mutatis mutandis, como diz os latinos, né? Guardando as devidas proporções. Jesus estava no ministério e a mãe dele chegou com os primos dele, porque na verdade o termo a rima em hebraico e aramaico quer dizer primo, né? E aí traduz por irmãos, porque é uma única palavra para primo e para irmão. E é interessante que ela chega então com os primos de Jesus, querendo falar com ele. E então Jesus pergunta, coloca aqui, vamos colocar a pergunta de Jesus, vamos lá? Quem é a minha mãe? Tem aí? Quem são meus irmãos? Vamos repetir? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Deixa aí a frase. À primeira vista parece
um protestante desavisado, que não estudou teologia, que ele está diminuindo Nossa Senhora. Mas acontece exatamente o contrário. Jesus não diminui Maria nessa perícope, isto é, neste trecho. Ele está ampliando a família dele. Coisa interessante, né? Mais ou menos para a gente entender, novamente mutatis mutandis, guardando as devidas proporções. Quando um rapaz sai do seminário e se consagra, se ordena padre, a mãe dele continua sendo a mãe dele, não é? Mas agora a paróquia inteira também é, porque ele é pai de todos. Perceba que a família foi ampliada. É um mistério belíssimo. A família do Senhor, a família de Jesus, nesse evangelho de hoje, quando ele estende as mãos dele, as mãos santas e abençoadas dele, ele estende as mãos dizendo: aqui estão minha mãe, meus irmãos, meus primos. Jesus está dizendo que a família dele está aumentando de tamanho, e que se antes a família dele poderia ser definida pelos laços de sangue, agora passa a ser definida por duas coisas. Não são mais laços de sangue, não são mais DNA. E por isso que na encarnação do Verbo nós não temos participação masculina, né? Nós não temos cromossomos ali, participação masculina, gameta masculino, porque Jesus foi gerado no ventre de Maria pela ação de quem? Do Espírito Santo. Olha que interessante. Então, é uma coisa muito profunda. Mais do que ter o DNA de Cristo, nós agora fazemos parte da família dele, que não é definida pelo DNA, nem pelos cromossomos. Agora é definida pela fé e pela obediência à vontade de Deus. Entendeu? Então o que faz uma pessoa fazer parte dessa família? Ter o sangue de Maria? Não. O que faz uma pessoa, até porque nós não somos judeus, né? O que faz uma pessoa fazer parte dessa família agora são duas coisas. Fazer parte dessa família só tem dois jeitos. Comigo, vamos falar. Pela fé. Pela fé. E obedecendo à vontade de Deus. E obedecendo à vontade de Deus. E aí então, por isso o Senhor conclui de maneira magistral esse trecho, isto é, essa perícope do Evangelho, quando estende as mãos, ampliando agora. A minha família não tem só mais laços sanguíneos. Agora a minha família atingiu uma proporção inimaginável por vocês. É que ele vai dizer essa última frase, né? Vamos, coloca lá, vamos juntos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí parou. Agora imagina ele fazendo assim para vocês, porque os discípulos hoje agora somos nós aqui, lotando a igreja e lotando a rua, estendendo a mão. Ele está dizendo: todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Vamos falar juntos? Esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. É como se Jesus dissesse, usando essa expressão brasileira tão nossa: agora vocês são de casa. Até Jesus se fazer carne na gruta de Belém, ou mais ainda, no ventre de Nossa Senhora, a gente tinha uma boa relação com Deus? Digamos que sim. Mas a gente ainda era estranho. Agora que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nós somos de casa. E que casa é essa? Da casa de Deus. E como se entra nessa casa aqui na terra? Através da Santa Igreja, que é a casa do Senhor. E aí nós vamos lembrar nossas aulas de catequese. Lá na primeira Eucaristia, eu sei que é difícil puxar pela memória, né? Depois da Covid a gente ficou meio lerdo para lembrar das coisas. Mas vamos lá. Nós aprendemos na catequese, e o catecismo da Igreja Católica nos ensina: pelo sacramento do batismo, nós deixamos de ser criaturas para nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Então aqui até abro um parênteses, gente. Às vezes vocês enrolam muito para batizar criança, hein? Enrola demais. Vai enrolando aí, você dá chance para o maligno chegar primeiro, antes do Espírito Santo. Batizar a criança é deixar que o Espírito Santo chegue antes do maligno. Isso é muito importante, né? Então batizar é a única forma de se tornar filho de Deus. Desculpe a sinceridade, mas hoje em dia não pode nem falar mais a verdade, porque as pessoas ficam ofendidas. Mas a minha avó, eu me lembro, eu fui amadurecendo escutando minha avó falar: quem não é batizado não é filho de Deus. É o quê? Criatura. Os jovens nem sabem disso. Quem não é batizado não é filho de Deus, é criatura. Só tem um jeito de se tornar filho de Deus: filhos no Filho. Porque o filho legítimo é quem? Jesus. Nós somos filii in filio. Nós somos filhos no Filho, que é Jesus. E só tem um jeito.
Pelo sacramento do batismo. Pelo sacramento do batismo de criaturas, a gente passa a se tornar filho e filha de Deus. E entramos então onde? Na família do Senhor. E nesse dia nós recebemos uma nova identidade. E é por isso que a primeira leitura de hoje do grande profeta Zacarias é tão curtinha, mas ela é de uma magnitude insondável. Ela ganha uma beleza agora ainda maior. Porque veja só a profecia que Zacarias vai fazer. E coitadinho, ele fez essa profecia, mas ele não viu o cumprimento dela, ele morreu antes. Nós vimos que nós somos o povo da plenitude dos tempos. Nós somos o povo da nova aliança. Nós vimos a profecia se cumprir. Bota aí qual foi a profecia que ele fez na primeira leitura. Todo mundo junto, olha lá. Rejubila-te, alegra-te, cidade de Sião. E agora? Eis que venho para habitar no meio de ti. Olha que coisa. Deus sempre esteve numa luz inacessível. Tem uma oração eucarística da Santa Igreja, está lá no Missal Romano, ela diz assim: habitando numa luz inacessível. E é verdade, mas aquele que sempre habitou uma luz inacessível quis ser acessível a nós, porque o amor não sobrevive de distâncias. Ele encurtou a distância. São João vai além no Novo Testamento, que aqui nós estamos no Antigo Testamento. São João vai além. São João vai dizer o verbo exkenosis, o verbo armoçoatenda no meio de nós. Interessante, né? E aí logo em seguida Zacarias, que eu repito, ele não viu a profecia se cumprir, porque ele foi embora antes. Ele acrescenta algo extraordinário que também está na primeira leitura de hoje. Põe na tela qual que é a profecia, porque vocês vão ver que foi prometido no Antigo Testamento e já se cumpriu, e você é prova disso, porque você viu com seus olhos, você ouviu com seu ouvido. Bota lá: muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. O seu povo. Naquele tempo, gente, é interessante a gente voltar aqui e ter uma aulinha de Bíblia aqui também. Por quê? O povo de Deus, a raça escolhida sempre foi quem? Quem foi a raça escolhida? Israel. Todo mundo que não era de Israel é chamado de quê? Pagãos, ou gentios, ou nações. Então veja que grandiosidade. Zacarias está vendo uma coisa que nem ele entende direito. Ele fala: olha, alegra-te, cidade de Sião, porque Deus vem morar no meio de ti. Já é uma coisa extraordinária. Mas ele fala assim: olha, naquele dia, ele não sabe a data. Ele não sabe, tá aí, né? A profecia, é bom deixar aí. Ele não sabe a data. Naquele dia, eu não sei, ele está dizendo, mas Deus sabe. E nós já somos o povo desse tempo. Muitas nações se aproximarão do Senhor, e eles serão o meu povo. Que novidade maravilhosa. Já não existe mais um povo, uma etnia escolhida. Se nós tivéssemos nascido, só para a gente pensar, no Antigo Testamento, e vamos imaginar que o Brasil já tivesse sido descoberto, que nós estamos no Novo Mundo, que é a América, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, mas vamos imaginar que a América tivesse sido descoberta. Deus, a salvação de Deus estava destinada primeiro para quem? Para Israel. A gente não tinha eira nem beira, a gente não tinha vez. Mas no plano de Deus, no coração de Deus, essa salvação é se abrir para todo homem e mulher de boa vontade, como os anjos cantam na noite de Natal: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, aos homens que Ele ama. Homens aqui, seres humanos, né? Incluindo homens e mulheres. É importante a gente meditar sobre isso, que é uma coisa muito séria. Então veja que coisa, não existe mais agora um povo, não é mais o Brasil, não é mais a Argentina. Que ranço, né? Não, até eles são escolhidos. É brincadeira. Brincadeira, só para quebrar o gelo, né? Mas somos todos, a Inglaterra, somos todos escolhidos. Deus abre as portas da casa dele, da intimidade dele, para todas as nações. Que lindo, não é? Quem acolhe Cristo torna-se membro da família de Deus. Olha, gente, nem está aqui na homilia que eu preparei para vocês, mas eu me lembrei muito aqui das vezes que Deus me deu a graça de ir ao Vaticano, na Piazza San Pietro, na Praça de São Pedro, né? Por quê? Quando você está ali, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, você escuta inglês aqui, alemão desse lado, coreano aqui, né? Francês acolá. Mas quando a gente começa a cantar e a rezar ou cantar o Pai Nosso, que é o Pater Noster, em latim, tudo vira uma coisa só. Ali você já tem assim uma amostra grátis que vai ser o céu. Nós vamos conservar
nossa singularidade, né? Tem um termo técnico para isso, chique, chamado idiosincrasia. Só para dizer que a gente sabe, tudo bem. Tá. Nós vamos conservar nossa singularidade, aquilo que faz nós sermos nós, nossas características, mas nós seremos um só povo, sem barreiras geográficas. Isso é lindo. É como se nós tivéssemos agora uma só bandeira em Cristo nosso Senhor. Isso é lindo demais. Já não existe mais, vai dizer São Paulo, no hino aos Colossenses, aliás, na carta aos Colossenses, onde ele escreve o hino cristológico, ele vai dizer assim: olha, o muro de inimizade, o muro de separação que nos separava dele foi derrubado pela cruz de nosso Senhor. Quem acolhe Cristo torna-se membro da família de Deus, e quem faz a vontade do Pai torna-se irmão e irmã de nosso Senhor. Que coisa bonita, né? Desde que você foi batizado, eu não sei se caiu sua ficha. Nós os quarentões falamos cair a ficha, né? A turma do 6-7 não sabe o que é isso, cair ficha, não cai a ficha para eles. Então, veja, a gente que é da Telesp, né, Zé Paz? Né? Vitor Lipe, né? Então, eu não sei se caiu a ficha que depois que a gente foi batizado, a gente pode olhar para Jesus e chamá-lo de nosso irmão. Que é o louco, apresentaço desse, né? Nós somos da família do Cordeiro, nós somos da família de Deus. Mas já tendendo para o final, toda família tem um jeitão, né? Já repararam? Você pega uma família italiana, parece que estão brigando, né? Gritando, tá todo mundo em paz, né? E por aí vai, né? Pega uma família arretada, os nossos queridos nordestinos, que alegria, né? Cada um tem um jeitão. Uma família da gaúcha, o seu jeito. Cada família tem sua idiosincrasia, tem a sua singularidade. Então vem uma pergunta a calhar: qual será o jeitão da nossa família? Mas agora não estou falando da família da sua casa. Agora estou falando dessa família nova que Jesus veio inaugurar. Quando estende a mão e fala: aqui estão meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe. Então todo mundo aqui. Aqueles que creem e fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual que é o jeitão dessa família? O jeitão dessa família, o modus vivendi, se é assim que podemos dizer, um termo mais técnico, o modus operandi dessa família está no Salmo, que foi o Magnificat. Como é essa família? Primeiro, não é uma família que se edifica sobre o poder. Não é. Não é uma família que se edifica pelo prestígio, pelas posses. Põe para nós. Olha lá, leiam. Derrubou os poderosos de seus tronos. Então não é uma família constituída de gente magnata do petróleo. Não é. Não é. Também não é uma família construída sobre riquezas mundanas, onde nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer que a ferrugem e a traça corroem, né? Esses dias falava pro rapaz que me treina e dizia assim para ele, engraçado, né? Tinha morrido um colega nosso. Eu falei, ninguém vê atrás de um caixão, quando vão aqueles carros, né, com pisca-alerta ligado, ninguém vê um carro forte atrás. Ninguém vê. Já viram? Um carro forte? Um caminhão da Graneiro atrás? Não vê, né? Porque as riquezas são de fato ilusórias, né? E por isso Nossa Senhora, cantando o Magnificat, tão belamente cantada pela nossa querida Vivi, veja lá, coloca lá, o que está escrito aí? Despediu os ricos sem nada. O nosso jeitão de ser não é um jeitão de poderosos, não é jeitão de bilionários. Não. É uma família que se edifica sobre uma característica muito importante. E qual é essa característica? A humildade. A humildade. Tem muitas maneiras de ser humilde, gente. Mas uma delas é parando para prestar atenção em quem está na sua frente. Quando a pessoa te para, estar todo ali. Não importa o nome dela, onde ela mora, né? Ser todo inteiro diante da pessoa. Os humildes encontram lugar nessa mesa, dessa casa. Porque o reino de Deus não se conquista pelos méritos humanos. O reino de Deus é dado como presente, é dado como um dom. E são os humildes que o conquistam. Finalização. Chegamos então ao grande presente esse dia 16 de julho de Nossa Senhora do Carmo. Daqui a pouco vocês receberão o Santo Escapulário. É importante compreender bem o seu significado. Esse escapulário que vocês vão receber não é um amuleto,
não é um objeto mágico que garante uma proteção automática, porque ele depende da maneira como a gente vive. Entendeu? Não adianta colocar o escapulário e ser um adúltero. Não adianta colocar um escapulário e viver na sarjeta de bêbado. É preciso mudar. Claro, com a graça de Deus é verdade, ou pelo menos ter a vontade, a disposição de mudar. Caso contrário, você é aquele cara que coloca um terço no retrovisor do carro e anda 200 por hora. Não bate, a conta não fecha, né? Às vezes um cara passou assim, me fechou a 100 por hora no bairro. Deu vontade de xingar. Não xinguei. Mas olhei a traseira do carro, está escrito assim, guiado por Deus. Falei, então só pode ser, está indo para o céu. Né? Está indo para o céu, né? Uma maneira mais rápida é chegar no céu, assim que Deus queira, né? Então, veja, a própria tradição da igreja nos ensina que o escapulário é um sinal de pertença a Cristo. Olha aí. Você entendeu como a coisa fechou agora? Eu disse que Deus tem uma família, tem uma casa. Premissa A. Premissa B. Pelo batismo, nós passamos a fazer parte. E agora está dando um distintivo, porque toda a família tem um brasão. O escapulário que nós trazemos sobre a nossa escápula, sobre nossos ombros, sobre o nosso peito, é o brasão da nossa família. É um brasão. Nossa Senhora nos deu um brasão. E esse brasão de Nossa Senhora está dizendo para nós que, se nós pertencemos a essa família, nós temos que ter um jeitão de viver. Senão nós vamos colocar por colocar e a nossa vida não vai mudar. Penso no escapulário, queridos filhos e filhas, como uma camisa da nossa família. Tanto é que escapulário, para quem não sabe, sempre foi uma veste. A igreja que permitiu encurtar, né? Edmilson, fica de pé. O escapulário original é assim, ó. Vem cá, pode saber que o povo vê. O escapulário original é assim, gente, ó. Ele cobre na frente até abaixo do joelho. Vira de costa, por favor, Edmilson. E ele cobre atrás, né? Agora, no dia a dia, você não trabalhar assim, né? A igreja, obrigado, deixou ele pequenininho para facilitar a nossa vida. Mas o poder continua sendo o mesmo. O escapulário é uma veste. Ele é a camisa da nossa família. Quando alguém veste uma camisa, está demonstrando para qual time torce, a qual time pertence. Quando um soldado veste o seu uniforme, ele revela de qual exército ele faz parte. Assim também acontece com a nossa camisa, com a nossa roupa que Nossa Senhora deu para nós, que chamamos de escapulário. Quem o traz sobre os ombros está dizendo diante de Deus, mas também para o mundo. Coloca aqui a frase, vamos juntos. Eu pertenço a Cristo. Quero viver como discípulo de Jesus. E tenho Maria como minha mãe. Exemplo, você vê uma criança andando com a camisa do São Bento, do Palmeiras, do Corinthians. Ninguém pergunta, e você torce para quem? Porque a camisa já responde. Mas imagine que alguém está usando a camisa de um time, e bem na hora do jogo decisivo, com aquela camisa, ela está torcendo contra. A roupa dela não combina com a atitude. O escapulário é a nossa camisa. A nossa atitude precisa concordar com a camisa que a gente está vestindo. Senão você vai ser uma pessoa que vestiu a camisa de um time, torcendo para outro. Entendeu a diferença? O escapulário significa eu pertenço a Cristo, eu sou de Jesus. Então a minha vida precisa confirmar aquilo que os meus ombros estão dizendo. Nossa Senhora não deseja que a gente use apenas um pedaço de tecido no pescoço. Ela quer que esse pedaço de tecido no pescoço seja Cristo no nosso coração. Isso é bonito. O escapulário do lado de fora só tem sentido quando existe um evangelho do lado de dentro, e que a gente se esforça por viver, mesmo com as nossas dificuldades. Em outras palavras, o batismo nos tornou filhos de Deus, é verdade. O escapulário não acrescenta um novo parentesco, é verdade. Mas ele recorda a mim, as pessoas que me vêm com ele diariamente, a identidade que eu recebi no meu batismo. Isso é lindo demais, né? Porque não sei você, mas às vezes a gente se esquece. Eu me esqueço que sou batizado. É hora que não cai a ficha. O escapulário me lembra que eu sou batizado. Queridos filhos e filhas, segundo o ensinamento de São Simão Stock, que recebeu o escapulário de Nossa Senhora,
No momento em que você recebe o escapulário, olha que lindo isso aqui, hein, gente? Você está sendo colocado sob o manto de Maria. Trazer o escapulário nos ombros é sentir o manto de Maria pesando levemente sobre mim. E aí eu fiquei muito tocado, que estudando esse assunto, né? Como eu falo, 17 anos que eu prego aqui, e eu falo para vocês com sinceridade, é vivendo e aprendendo o tempo todo, né? Vivendo e aprendendo. Aprendi estudando que nas monarquias antigas, por vezes acontecia de o rei ou a rainha cobrir seu súdito com o manto. E aquele gesto significava, não mexa com ele. Se mexer com ele, está mexendo com o rei. Que coisa linda, né? Quando nós falamos que Nossa Senhora está colocando o seu manto sobre nós, e nós que somos brasileiros, que é a mesma Virgem Maria, parecida é a mesma, né? O manto da padroeira, nós estamos dizendo assim, que Nossa Senhora colocou a gente debaixo do manto dela, ela é rainha, e ela está dizendo assim, está debaixo do meu manto, não mexe com esse aqui. Estamos sob o patrocínio, sobre a proteção poderosa da Mãe de Deus e nossa, que coisa linda. Daqui a pouco você receberá gratuitamente o Santo Escapulário. Receba com alegria. E eu aqui nessa paróquia digo, recebo há 17 anos, mas quero receber como se fosse a primeira vez. E você também. Receba com alegria, mas também com o compromisso que ele representa. Com o escapulário, siga as leis de trânsito. Com o escapulário, obedeça os mandamentos. Com o escapulário, trate bem o próximo, mesmo quando ele for inconveniente. Trate bem. Cada vez que você colocar sobre os ombros, você se lembre dessas palavras tão lindas de Jesus hoje para nós. Já que o escapulário nos ensina a Santa Igreja, é sinal de pertença a Cristo, a família dele, então você vai se lembrar do que Jesus falou hoje. Põe lá pra gente, juntos. Quem faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E nós poderemos mais do que nunca hoje, né, com o brasão da nossa família, com esse sinal de pertença à família de Jesus, poderemos dizer hoje a nós mesmos, põe lá. Eu sou de casa, faço parte da família de Deus, quero viver como verdadeiro discípulo de Cristo. E minha mensagem final, põe essa imagem na tela. O que vocês estão vendo aí? É um bombeiro, né? Imagina um homem caminhando pela rua usando o uniforme de um bombeiro. Mesmo que ele esteja de folga, ninguém olha para esse homem e diz, ali vai um cidadão qualquer. Não, não. Todos imediatamente, ainda que ele esteja de folga, mas se ele está com o uniforme, o identificarão dizendo, ali vai um bombeiro. Perceba a sabedoria dessa alegoria. O uniforme não transforma o cara em bombeiro, porque ele já é um bombeiro. Mas o uniforme torna visível aos nossos olhos uma identidade que já existe nele. Assim é a veste do padre, o colarinho do padre. Assim é o escapulário. Ele não faz, o clergyman não faz um padre ser padre. A batina não faz um padre ser padre. Mas ela comunica de forma visível uma realidade profunda que é invisível. Da mesma maneira o escapulário que você vai receber, porque ele é uma roupa, gente, ele é uma veste. O escapulário não faz de ninguém um cristão. Quem nos faz cristãos é o batismo. Mas ele lembra para nós e para quem olha a gente quem nós somos. E eu partilho com vocês uma coisa. Depois que eu comecei a usar esses anos todos escapulário, eu no meu caso não tiro nem para tomar banho, deixo ali. E aí quando acontece, né, de ver alguém com a camisa meio aberta, ou alguém na praia, né, com regata, e eu vejo o escapulário, na hora, católico. É tudo contentão de ver o católico. Porque aquele homem, aquela mulher que eu nem conheço, é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe, é meu pai. Você entendeu o sentido da coisa? É lindo demais, é lindo ser católico. O problema seria um bombeiro, o problema seria um bombeiro vestir o uniforme e fugir do incêndio. Não combina? Da mesma forma, o escapulário perde o seu sentido quando eu o visto, mas eu não vivo como discípulo de Jesus, como discípulo do Senhor.
Este é um dos maiores presentes que Nossa Senhora oferece hoje para nós. Sobre o título do Carmo. Não apenas um escapulário, né? Mas a certeza que ela continua conduzindo a gente para junto de Jesus. A certeza de que a gente tem uma família linda, linda, que é a igreja, a família do Senhor. E que todos os dias Deus nos conceda a graça da gente ser membros da família de Deus. E quando a gente chegar no céu, com a graça de Deus, que a gente não merece, mas pela graça de Deus, que Jesus também estenda a mão e diga: aí, tá aí, minha irmã, meu irmão, meu pai, minha mãe. Pois todo aquele que faz a vontade de meu pai e fez a vontade dele lá na terra, esse faz parte da minha família. E que bonito é saber que a gente faz parte da família, mas tem um distintivo que mostra que a gente pertence a ela, que é o santo escapulário. Use sempre, que vire um hábito para você. E é engraçado que a palavra hábito também quer dizer roupa, né? Em português brasileiro, né? Hábito também quer dizer roupa. Que vire um hábito para você, que você não desacostume mais ficar sem ele. E você vai perceber uma grande diferença na sua vida, porque realmente o sentimento que eu tenho ao longo desses 17 anos, eu falo com o meu coração rasgado, é que todas as vezes que o inimigo tenta me atacar, eu estou debaixo do manto de Maria. Ela fala: opa, para. Está debaixo do meu manto. Com ele, ninguém mexe. Assim seja também com você. E com os membros da tua casa. Com os membros da tua família. Amém? Amém. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos,